Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, Brasil Inteligente, agora também no, como é que é o nome do canal aqui? Daqui a pouco nós vamos falar, é o Brasil Conectado, também está aqui, e estamos também no canal Thiago Parigiani, tá? Se você está por aqui é porque você provavelmente é um brasileiro de sangue verde e amarelo, que quer um Brasil mais limpo e transparente, tá um pouco de saco cheio dessa mídia tradicional patrocinada pelo governo, que esconde as verdades que têm que ser ditas para você. Então é por isso que todos os dias a gente tenta fazer uma live, eu trago aqui o meu crachá de jornalista, coloco aqui no meu peito, e se agora, algum momento eu for desviar daquele juramento jornalístico que a gente faz ali, que é trazer a verdade acima de qualquer interesse financeiro, eu tiro o meu crachá. Dificilmente eu tiro. Normalmente eu tiro quando vou emitir opiniões pessoais, mas normalmente eu costumo ficar com o crachá do começo ao fim da live. Hoje a gente tem três temas aqui para a gente debater. Caiu a máscara do Caiado, né, governador de Goiás, possivelmente um presidenciável aí, depois desse rolo todo aí com a inelegibilidade do Bolsonaro, surgiram emergentes da direita. Eu já apontei aqui para vocês quem são os meus sucessores, no caso do Bolsonaro, não conseguir ser candidato para a direita. Eu acredito que os sucessores, sucessores da direita, né, seriam para mim Nicolas Ferreira. Né? Nicolas Ferreira, apesar de muito jovem, para mim eu acredito que seja o futuro presidente do Brasil em algum momento na nossa história. Vejo até muito mais um perfil muito mais agregador do que o próprio Bolsonaro. Vejo no Tarcísio uma liderança também que apontou, e o Marçal, que é aquele negócio, né? Que virou uma terceira via, aí com essa live do Boulos, um dia a gente vai fazer a live aqui para reagir àquela questão do Boulos. Eu não quis fazer isso antes para não interferir no pleito eleitoral, acabou que naufragou Marçal, naufragou Boulos, e aí a direita fica coçando a cabeça. Será que o Marçal é amigo do Boulos? Será que o Marçal queria eleger o Boulos? Eu não tive essa percepção na live, mas um dia eu vou trazer essa percepção. Hoje nós vamos falar do Caiado. O Gustavo Gayer, deputado, traz aqui um vídeo interessante, bem curtinho, em relação a uma máscara que teria caído, do Caiado. O Marcos Duval atirando forte, né, com a sua metralhadora mirada aí para os meios de comunicação. E temos uma bomba, que por isso que eu atrasei essa live aqui, era para ter começado há 12 minutos, e eu tive uma bomba aqui, acabei de receber um vídeo que é exclusivo, é um áudio referente ao caso Adélio Bispo, que você vai ver delegados falando. Para quem não sabe, o Kleines, né, uma fonte aqui que eu tenho que blindar de qualquer forma, pelo meu sigilo de fonte que eu posso ter como jornalista, me trouxe que o Kleines gravou a conversa que teve com o Adélio após a prisão dele, e essa mesma gravação foi o que pegou o áudio dos delegados falando em relação ao Adélio ter prendido, ao Kleines ter prendido o Adélio, o policial militar que estava ali na ocasião fazendo campanha no dia da facada do Jair Messias Bolsonaro, 6 de setembro de 2018, e eles questionando, mas pô, esse cara tá dando entrevista, ele tá em campanha política, ele é um policial militar, e é a Polícia Federal que deveria ter prendido esse cara, e não sei o que, cadê? Então é um vespeiro, tá? E eu vou trazer com exclusividade aqui para vocês, por isso que até mudou a nossa chamada. Mas antes de mais nada, temos um convidado hoje aqui. Ah, bicho, o bicho vai pegar aqui, é só alto padrão nesse negócio aqui, cara. A gente não tá para brincadeira, não. Milton D'Antunes, olha aqui, importei ele do nicho INSS junto comigo e a gente está aqui agora para falar de política, cara. Que vida louca que a gente está vivendo, hein? Seja bem-vindo, meu casca de bala. É uma honra ter você aqui, viu? Valeu, Tiagão. Bom demais estar aqui com você. E ó, até para o teu público e para o público do Brasil conectado aqui comigo também, essa migração, né, das nossas lutas com os outros canais que a gente tem aí voltados para a questão da pauta de luta mesmo, né, para aprovação de projeto, enfrentar e escancarar para a população brasileira o que é que passa no bastidor político e que afeta a minha e a tua vida, é extremamente importante. A gente tem uma opinião política, né? E essa opinião política ela vai de encontro diretamente a essas pautas. Então seria impossível a gente não pautar em algum momento a política. É óbvio que a gente precisa separar os canais até para não causar nenhuma confusão. Sempre acaba causando, né? Porque a gente tem uma opinião como jornalista que sou também,
Então, nesse bate-bola, eu acho que a gente acaba tendo uma oportunidade boa, Tiago, de fazer as pessoas entenderem um pouco mais da política, que não vai para aquela TV aberta, meio que manipulada ali, como todo mundo já sabe. Não é à toa que a gente é jornalista independente, para que a gente possa colocar em prática a nossa opinião, né? Opinião técnica, opinião de experiência. Eu acho interessante esse nosso bate-bola a partir de agora, para que a gente possa agregar muito mais conhecimento para as pessoas e desvendar alguns mistérios, nem tão misteriosos assim. É muito gostoso a gente poder ter essa oportunidade. Demorou bastante para a gente conseguir pegar um fio da meada, porque é o que o Milton falou. Nos nossos canais de INSS, não é isso que o povo quer. O povo está ali querendo dica financeira, querendo saber dos processos, dos projetos que estão tramitando e tudo mais. Então, seria um desrespeito a gente querer fazer isso lá nos nossos canais. Se bem que você está aqui no canal Thiago Parigiani vendo também, mas fica quem quer, né? A gente não está empurrando goela abaixo esse conteúdo para ninguém. Então, aqui a gente vai ter um pouco mais de liberdade, você vai ver um Thiago Parigiani diferente, como você já tem visto, o Milton diferente, um pouco mais opinativo também, mais contundente, porque não é a proposta a gente ficar em cima do muro de forma nenhuma, mesmo porque não tem aqui patrocínio Brasil, União e Reconstrução, né? Não tem o Bolsonaro pagando churrasco pra gente, não tem o Lula tacando picanha na nossa cara. Então aqui a gente vai falar a verdade, de acordo com as nossas percepções, com as nossas apurações, de acordo com o nosso entendimento político. Discordou? Comenta, tá? Tá livre aqui a vitrine para você fazer como a Esmone, Esmone, aliás, que faltou na minha live da manhã hoje, vai tomar um puxão de orelha ao vivo. O Antônio Carlos... Deixa eu entregar a Esmone, ela está aqui no meu canal hoje, olha. Ela me escolheu hoje, Thiago. Agora tá tudo unificado aqui, não tem jeito, né? Agora nós estamos literalmente juntos e misturados aqui. Foge de mim lá, cai aqui, tá tudo certo. Então é isso, gente, tá? E eu esqueci de falar que o Tarcísio resolveu mostrar as cartas, Milton. Sabe aquelas cartas que ele falou lá no dia da eleição aqui de São Paulo, que o PCC estaria orientando a votação no Guilherme Boulos, e aí o Pavinato traz esse comentário para a gente assistir, e na sequência a gente vem comentando. Eu tinha feito uma pequena resenha disso aqui já, mas acho importante o que ele trouxe, porque todo mundo ficou questionando, isso foi blefe político, foi jogada suja, a própria Gleisi Hoffmann falou que foi um ataque à lá Bolsonaro, né, bem baixo nível, e aí o Pavinato traz para a gente o resumo da ópera, o que aconteceu e o teor dessas cartas que ele mesmo chama de bizarras. O deputado federal Guilherme Boulos, derrotado na disputa pela prefeitura paulistana, acionou a justiça para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que o PCC, primeiro comando da capital, determinou o voto no candidato do nas eleições deste ano. Existe ainda um pedido de cassação de registro de candidatura de Ricardo Nunes, por ter sido supostamente beneficiado pela fala do governador. A declaração de Tarcísio aconteceu antes mesmo da apuração dos votos. Vamos ouvir. Na capital? Em relação ao PCC? Teve o saldo, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, mas isso não tem influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outro. Além disso, o grupo de advogados, esse é a OAB paralela, é o misto de OAB paralela com um partido político. Prerrogativas deles próprios, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente Tarcísio pelas suas afirmações. Em entrevista ao jornal Estadão, o coordenador do Prerro, Marco Aurélio Carvalho, nossa, quase falei outra coisa, disse que o governador usou as dependências do Palácio dos Bandeirantes, ele não mora lá, para dar uma coletiva se equiparando a um pronunciamento oficial. Aspas. É um claro abuso de poder político. Ele veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais e tem que responder por isso. Fecho aspas. Segundo informações do jornal O Globo, Tarcísio disse a aliados que errou ao relacionar PCC com Boulos. O governador avaliou que faltou prudência de sua parte e admitiu que não estava preparado para o questionamento. Tarcísio acredita que seu erro foi ter respondido com os dados que tinha na cabeça, ao invés de dizer que não sabia
do que se tratava e garantiu que tem conhecimento do caso há muito tempo e que nunca usou as informações antes para atacar bolos. Sobre as cartas, né? Diante de toda essa polêmica, o governo de São Paulo vai encaminhar ao Ministério Público as cartas atribuídas ao PCC com orientações para familiares votarem em Guilherme Boulos. Em uma das cartas, um integrante diz que a facção não faz acordo com um partido político, mas avisa que, aspas, se possível pedirem para seus familiares apoiar votando na Marta e no Boulos do PT. Fecho aspas. Em outra carta, um criminoso também pede votos em Boulos dizendo que, aspas, foi esse papo que chegou até nós. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, prerrogativas. Essa OAB paralela. Esse grupo que surgiu, porque a OAB ela está inerte, já faz... A OAB, o hino dela devia ser a pipa do vovô não sobe mais. Né? Porque OAB e nada, quando você fala OAB hoje, vem à cabeça do entrevistado, primeiro aquele que se insere, né, na vagina feminina para absorver o fluxo sanguíneo da menstruação. Só depois você vai lembrar da OAB. Então, aí na Lava Jato, né, os advogados do pessoal do PT, que viam lá suas prerrogativas feridas, se uniram, né, fundaram prerrogativas, as minhas prerrogativas. Aí esse grupo se fortaleceu tanto que quando o Lula chegou ao poder, eles chegaram ao poder junto. Tanto que a gente viu a Secretaria Nacional de Segurança ocupada pelo Arruda Botelho, e aí depois, quando o Dino saiu para pegar uns casos lá no STF, a Arruda Botelho também saiu, foi para o escritório que defende os casos que o Dino ia pegar de relatório, e aquela beleza. Então, assim, defende as prerrogativas deles, só para eles, e as suas que se... Portanto, o Prerrogativas ele já foi o primeiro a mostrar as unhas. Agora, o que muito me espanta nessa história toda é o seguinte, o Prerrogativas, por que o Prerrogativas está passando por cima do Ministério Público Eleitoral, em primeiro lugar? Em segundo, por que ele está passando por cima da coligação, dos advogados da coligação? Depois, por que ele está passando por cima dos advogados do PT e dos advogados do PSOL? Por que o Prerrogativas está fazendo isso? Por interesse partidário, é claro. Então não tem nada de grupo Prerrogativas. Segundo, tanto os advogados da coligação, quanto do PT, quanto do PSOL, quanto Prerrogativas, muito me estranha o fato de, no primeiro turno, ninguém ter movimentado uma ação no mesmo sentido contra o Pablo Marçal por usar um atestado, um laudo médico falso. Ah, mas ele não sabia que era falso, devia saber. Porque mesmo se ele tivesse certeza que fosse verdadeiro, a lei proíbe de divulgar dados sensíveis, dados de saúde. Então é muito estranho ninguém ter feito nada no primeiro turno, porque aquilo sim, o laudo falso sim, implicava condições diretamente ao candidato Boulos, dizendo que ele não tem condições mentais de administrar a cidade. Ele não tem condições mentais de dirigir a própria vida. Aquilo sim foi um ataque sério. Agora, o que o Tarcísio disse, em sendo verdade, ele é o chefe da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele que nomeou o Derrite para ser o secretário de Segurança Pública, é ele que é o chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se ele tem um dado de segurança pública, ele está tornando público um dado de segurança pública. E porque é um político, ele tem que dar publicidade. E ele dizer que achou cartas que o PCC estava se movimentando em favor de determinado candidato, isso não quer dizer que o determinado candidato tenha relação com o PCC. Ao contrário do laudo, que dava uma pancada certa na cabeça do candidato. Agora, o Tarcísio em nenhum momento falou que o candidato tem ligação com o PCC. Então, se está provado que o PCC pediu voto, meu amigo, ele só fez demonstrar, só publicizou dados da segurança pública que nós merecemos saber. Nós devemos saber, aliás. E o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. Ah, ele foi beneficiado. Beneficiado do quê? Beneficiado do fato de existir o PCC? Beneficiado do fato do Brasil ser quase um narco-estado? Que benefício é esse? E outra, não é? O Tarcísio ali, ele foi provocado, não é, pelas perguntas. Aqui agora a gente vai fazer a função da bancada do Pavivi, né? Então nós temos aí um contexto, né? Isso é uma coisa que não é nova, né? Já aconteceu na eleição do Bolsonaro contra o Lula, na última, e a explicação mais plausível que eu tive veio de um cara que ele é ex-integrante do PCC, Milton. Não sei se você já viu algum depoimento dele, é o Frank. Ele se intitula de Frank, né, tem umas tatuagens aqui e tal. Ele fala que ele é muito arrependido de não ter ido trabalhar com o pai dele, acabou entrando na facção, e aí hoje ele é um cara que ele não é nem jurado de morte, ele é sentenciado. Então ele fala os podres da facção ali e tal, revela. As entrevistas dele você fica com a mão gelada. Se você assiste e fala, cara, o que esse cara tá falando? E ele falou, não é que o PCC goste do Guilherme Boulos. Não é que o PCC goste do Lula.
é que o PCC não gosta do Tarcísio e o PCC não gosta do Bolsonaro. Então, em detrimento a esses dois, e como o Ricardo Nunes aqui em São Paulo estava sendo declaradamente apoiado pelo Tarcísio, que, para quem não se lembra, o grande feito do Tarcísio na segurança pública de São Paulo foi quando teve a morte do policial lá no Guarujá. Ele mandou descer a lenha lá embaixo e matou, acho que declaradamente, 40, mas a gente sabe que foi muito mais. E aí, né, é muito mais fácil ter matado alguém que era da facção do que alguém que era do governo ali, né, no meio. Então, por esse motivo, a facção acabou indicando sim, e não foi nenhuma inverdade que o Tarcísio falou. Pode ter sido um oportunismo, e se tratando de um político, né, temos que dar o benefício da dúvida, que pode ter sido um oportunismo, né, no dia, na véspera da eleição. Agora, não foi uma inverdade, diferentemente do que o Marçal fez. Aquilo ali, sim, foi um ato sensacionalista que custou, na minha visão, a chegada do Marçal no segundo turno. O que você vê de tudo isso, Milton? Não, essas observações são importantes, Thiago. Eu havia ouvido, eu vi, na verdade, essa declaração do Tarcísio, e uma coisa é fato, o Pavinato traz de uma maneira muito simples de se entender. Uma coisa que a gente precisa absorver de uma maneira muito inteligente, e eu sei que o nosso público tem inteligência para isso, a gente precisa começar a fazer filtros. É importante você ouvir, ver, filtrar o que foi falado para que você possa dizer, poxa, eu compreendi isso. Então, eu lembro que quando foi feito o pronunciamento, realmente se levou, né, essa tendência de, o Boulos está envolvido com o PCC e etc. Na verdade, o Boulos pode até não saber de nada, né? A notícia que precisa ser destacada não é o envolvimento do Boulos, que foi questionado, não se pode falar isso porque não tem como se provar e etc. Beleza, não é isso que está em questão. O que está em questão é o que foi deflagrado, né, pela polícia, no tocante ao apoio que o Boulos teria em São Paulo, de pessoas envolvidas direto ou indiretamente com o PCC. São coisas bem diferentes. Então, diante disso, a notícia realmente ela tem que ser entregue. Como as pessoas vão utilizar, aí é a responsabilidade de cada um. Eu acho que o papel foi feito. Agora, cabe ao comando do Estado, na mão do Tarcísio, realmente fazer o papel que tem que ser feito. Ele, como mandatário do governo do Estado de São Paulo, tem, né, toda a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito dentro do campo, por exemplo, da segurança, que foi a ação que resultou, inclusive, no que você falou lá na Baixada Santista. Então, eu acho que são essas coisas, Thiago, que a gente tem que começar a separar. Dada essa importância, é aí que a gente traz como opinião e como oportunidade para as pessoas discutirem aqui com a gente, dentro desse campo que é a política, né, a gente conseguir separar, né, o que eu acho que a gente precisa fazer como comunicador, acima de qualquer coisa, dentro da opinião, é colocar cada macaco no seu galho, sabe? Cada um no seu quadrado. Porque quando você coloca cada um no seu quadrado, você consegue, sem ser influenciado e sem querer influenciar, você consegue enxergar quem está, né, fazendo o seu devido dever a ser cumprido. No caso, o Boulos estava lutando aí com as armas que ele tinha para se eleger prefeito já pela segunda vez. E o resultado está todo mundo vendo aí. É óbvio que ninguém vai se satisfazer com isso e vai ter uma certa jogada politicamente agora nos bastidores para que se possa, inclusive, provar também, como se já foi discutido, que o próprio Ricardo Nunes tinha envolvimento com a máfia em São Paulo. Então, você veja, tudo é um jogo político onde a gente precisa fazer esses devidos filtros que eu falei para vocês, para que a gente possa realmente colocar cada um no seu quadrado e realmente olhar para a política como ela precisa, principalmente na cidade de São Paulo, que é, né, uma verdadeira megalópole já do nosso país. É isso mesmo. Temos aqui o Ronaldo Caiado já no gatilho aqui, porque o Gayer vai falar que caiu a máscara, mas eu quero aproveitar que está subindo a nossa audiência para convidar vocês a fazerem parte dessa mobilização em prol de um Brasil mais limpo, tá? Não sou só eu agora, minha voz está ficando ecoada. Agora temos mais um parceiro aqui no nosso canal, que é o Milton Antunes, meu amigo de longa data já, jornalista também, que vai trazer as suas opiniões aqui também. Vai ter hora que a gente vai discordar. Vai ter hora. Mas aqui nós vamos discordar na classe, né? Sem perder
a amizade, porque o importante é isso, é trazer as diferentes visões aí políticas para você, e você também tem toda a liberdade do mundo para debater isso aqui. Ah, o Thiago falou besteira, o Milton falou besteira. Pode falar o que você pensa, tá? Aqui não tem superchat para você aparecer, não. Falou, chega aqui que nem o Rogério que chegou falando, ele censurou, ele se autocensurou. Então vou colocar para você ver que a gente não escolhe quem a gente põe ali, ó. Chegou, falou, vai mostrar, tá? Seria deplorável Boulos ganhar as eleições em São Paulo. É a opinião do Rogério. Fique à vontade para colocar a opinião de vocês também. O que eu peço? Clica nesse gostei aí, tá? Compartilhe, clica no ganchinho aí embaixo, compartilhe essa live, tá? Coloque mais pessoas aqui diante da nossa situação. Vamos ampliar o leque, já que o YouTube permite, né, essa verdadeira democracia, né? 2 canais que não são patrocinados por ninguém, que vem aqui trazer um jornalismo isento, um jornalismo vocacional. A gente não está aqui sendo patrocinado para emitir opinião e muito menos para influenciar a cabeça de vocês. Tá? Não é essa a nossa proposta. É simplesmente trazer a notícia do jeito que é. E não com viés, porque o diretor de redação mandou falar dessa forma, o dono da emissora recebeu um dinheiro ali. Então, isso é manipulação injusta, manipulação sacana, que é o que está acontecendo no nosso jornalismo hoje. Eu quero até pegar um gancho aí na fala do Issan. Ó, a Vaza Toga não censura, foi censurada, né? Não vai revelar o restante. Eu quero até aproveitar esse gancho aí da fala do Issan para dizer o seguinte: essa mesma resistência, essa mesma briga que a gente enfrenta com o STF no campo político, que é onde a gente está agora discutindo política, tá? É o mesmo STF, pessoal, que se você for lá nos canais onde a gente luta por pautas que vai beneficiar o povo brasileiro, principalmente o mais pobre, o mais vulnerável, o mais necessitado, é esse mesmo STF, tá? Que recentemente teve atitudes e vem tendo atitudes que minam, que deterioram, que desgastam o pouco que o brasileiro mais pobre tem. Enquanto eles esbanjam tudo às nossas custas, tá? Então, é importante a gente ver como há uma conexão, como eu havia dito aqui no início do bate-papo, do que a gente precisa discutir aqui, do que está acontecendo no campo político, que pode enfraquecer ou fortalecer você e a mim como brasileiro, assim como também no campo da luta pelas pautas que beneficiam vocês. Porque não adianta a gente ficar aqui batendo papo de política, Thiago, se a gente não se interessa pelo que acontece numa CCJ, numa comissão de finanças e tributação, que é por lá que passam todos os projetos de qualquer governo, inclusive do atual governo agora, que está prejudicando milhões de brasileiros, o teu pai, a tua mãe, sabe, alguém que você conhece. Então, se a gente puder pegar o conhecimento que a gente vai adquirindo aqui nesse bate-papo político, que eu acho extremamente importante, e agora eu quero até me comprometer com vocês, junto com o Thiago aqui, tá? Vou sacrificar a minha agenda para poder estar aqui com vocês no ao vivo todo dia. Porque aí a gente vai fazendo essas conexões necessárias para que a gente possa fazer com que você, né, diferente do que é apresentado numa TV aberta patrocinada, você aqui vai aprender de verdade a ser um brasileiro que luta pelo Brasil que você merece. É muito importante essa observação de que a censura da toga não está só no campo político, não, está lá no campo do STF, quando ele quer legislar com causa, tem que ser legislada lá dentro do plenário da Câmara, na CCJ e nas comissões, e não diretamente no STF, como foi o caso aí da prejudicada que deu em milhões de brasileiros, tirando deles o direito adquirido de repor aí perdas de dinheiro, de FGTS, que numa canetada só, né, se perdeu isso, numa canetada só se perdeu a revisão da vida toda, e tudo que eu estou falando aqui, gente, afeta quem? A vida do brasileiro do dia a dia, aquele que está lá, o vovô, a vovó, o meu pai e a tua mãe também, tá? Então, só para vocês entenderem. Quero aproveitar também para pedir a você, que é brasileiro, que está aqui de luta com o Thiago, vem para o meu canal também, tá? Te inscreve aí no BR Conectado, coloquei até o link aqui no chat, que quanto mais forte a gente for, pessoal, mais brasileiro a gente vai conquistar, entendendo que ele precisa colocar em prática, né, esse sangue que corre na veia da gente, tá? Isso aí. Por isso que o canal é Brasil Inteligente, né? Não é o Brasil Influenciável. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento.
trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês. Eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.